Oi, pessoal! Hoje eu resolvi contar para vocês uma história de terror, já que nós vamos entrar na semana de Halloween. O nome da história é O Domador de Monstros, da Ana Maria Machado. Vamos lá? Era uma vez um menino chamado Sérgio. E ele, às vezes, tinha medo e às vezes era corajoso. Uma noite, antes de dormir, ele ficou olhando para as manchas e sombras das árvores lá de fora que se formavam na parede do quarto. Elas se mexiam, viravam figuras de monstros horríveis, horrendos. E o Sérgio ficava escondido. Sérgio ficou com medo, e para espantar o medo, o jeito era conversar com o monstro. Você pensa que me mete medo só porque é feioso? Se ficar me olhando assim, eu vou chamar um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro da parede nem ligou. E o Sérgio fechou bem os olhos, chamou um monstro mais horrível e disse: "Aí vem um monstro de um olho só." Quando o Sérgio abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. E lá estava um monstro novo, de um olho só, olhando para ele. E o Sérgio disse: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um outro monstro mais feio para te assustar." Mas o monstro da parede nem ligou. E aí o Sérgio avisou: "Aí vem um monstro de um olho só e duas bocas." E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora. E na parede estava um monstro novo, olhando para ele. E o Sérgio já foi dizendo: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar." Mas o monstro não deu bola. E o Sérgio avisou: "Aí vem um monstro de um olho só, duas bocas e três chifres." E quando abriu os olhos, o monstro velho já tinha ido embora. E na parede estava o novo, olhando para ele, com o seu olho só, duas bocas e seus três chifres. E daí o Sérgio disse: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar." Mas o monstro não deu bola. E o Sérgio já avisou: "Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres e quatro trombas." E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha sumido. Mas estava lá o novo, olhando para ele. E o Sérgio já disse: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio, para te assustar." Mas o monstro da parede nem ligou. E o Sérgio avisou: "Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas e cinco umbigos." E quando abriu os olhos, o monstro velho já tinha ido embora. Mas estava o novo olhando para ele. E o Sérgio já foi logo dizendo: "Se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar." Mas o monstro da parede nem ligou. E o Sérgio já foi falando: "Aí vem um monstro com um olho só, duas bocas, três chifres, quatro trombas, cinco umbigos e seis línguas."
E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora, mas estava o novo olhando para ele. E o Sérgio já foi falando: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. Mas o monstro nem ligou. E o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas e 7 rabos. E quando abriu os olhos, o monstro velho não estava mais, mas o novo estava, e olhando para ele. E o Sérgio, ficando brabo, já foi dizendo: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro nem ligou. E o Sérgio avisou: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5... Continuar a história, então. E quando abriu os olhos, o monstro velho tinha ido embora, mas o novo estava ali e olhando para ele. E o Sérgio teve até vontade de rir. Mas falou bem sério: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio ainda para te assustar. Mas o monstro nem ligou e o Sérgio disse: aí vem um monstro com um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas e 9 pernas. Sérgio abriu os olhos e o monstro velho tinha ido embora, mas estava o novo olhando para ele. Esse novo era horroroso, mas era muito engraçado. Era horrível, mas era gozado. Era horrendo, mas era divertido. Sérgio teve que se controlar para não rir, mas falou firme: se ficar me olhando assim, eu chamo um monstro mais feio para te assustar. O monstro nem ligou. E aí o Sérgio disse: veio um monstro de um olho só, 2 bocas, 3 chifres, 4 trombas, 5 umbigos, 6 línguas, 7 rabos, 8 corcovas, 9 pernas, 10 cores, 11 caretas, 12 sorrisos, 13 risadinhas, 14 gargalhadas e 15 cambalhotas. E assim, o Sérgio ria tanto que nem conseguia falar direito. Os monstros que antes apareciam ficaram assustados com tanta gargalhada e fugiram. O Sérgio acabou dormindo. E dormiu e sonhou com todos aqueles monstros engraçados no quarto dele. E assim, as palhaçadas e gargalhadas viraram uma grande festa. Gostaram das histórias? Espero que sim. Um beijão para vocês e depois vem a nossa atividade.